Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas, estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses, irmão Eduardo? Obviamente, são os gigantes inspirados da Palavra de Deus, que é a nossa única fonte de fé e prática. Nós temos também os gigantes da patrística, dos pais da igreja dos primeiros séculos. Nós também temos os gigantes da reforma protestante do século XVI, do século XVII, bem como os puritanos ingleses. Depois nós temos os neocalvinistas holandeses e os atuais neopuritanos assim chamados. Meus queridos, hoje eu estou fazendo aqui este vídeo para vocês para indicar a indicação de uma teologia sistemática, a qual eu reputo ser uma das mais importantes para pessoas que querem se aprofundar, para irmãos que querem se aprofundar na teologia reformada, em especial com enfoque na teologia puritana. Eu acho que em língua portuguesa, eu tenho sim outras obras para indicar, que nós poderíamos fazer em outros vídeos especificamente, mas a título de teologia sistemática, eu penso que esta obra que eu vou indicar para vocês, que vocês já podem observar aqui até aqui no meu gabinete, no meu cenário, que eu poderia dizer tranquilamente que é até uma obra de cabeceira de cama no que tange ao estudo da teologia sistemática, é esta obra aqui. Teologia Puritana, da Vida Nova. Vocês podem observar que a minha está bem surrada e eu preciso comprar outra, com certeza. Mas para vocês terem uma ideia de quanto esta obra aqui serve de referência para os meus estudos de teologia sistemática. Eu tenho outras obras de teologia sistemática que são maravilhosas, as quais nós podemos falar posteriormente. Mas como eu geralmente falo bastante que o Ministério Cinco Solas é um ministério essencialmente de tradição puritana inglesa, e isso está no lema do nosso ministério, né? Ministério Cinco Solas, de tradição puritana inglesa. Então, eu resolvi por bem iniciar falando, primeiramente, no que concerne a indicações de obra de teologia sistemática, falando desta obra. Esta obra aqui me ajudou, e eu tenho certeza que me ajudará bastante nos meus estudos e nos nossos estudos, e principalmente também no material que nós temos trazido aos irmãos com a graça de Deus. Então, teologia puritana, do chamado último dos puritanos vivos, e eu espero que não seja o último. Como eu disse, eu me considero também um puritano, e se você está aqui neste nosso canal, você tem uma simpatia pela teologia puritana, pelos puritanos, e, meu amado, não tenha vergonha de se denominar puritano. Não permita que pessoas que desconhecem praticamente a teologia puritana de verdade, a piedade puritana, venham a nos chamar de forma pejorativa de neopuritanos. Não venha permitir isso. Até porque, se neopuritano são pessoas da nossa época que tentam viver as suas vidas como os puritanos viviam, então podem nos chamar
à vontade de neopuritanos. Agora, se neopuritanismo na cabeça dessas pessoas, desses críticos, né, significar outra coisa, aí nós temos que começar a conversar sobre o que é puritanismo. Da mesma forma que poderiam chamar os cristãos da atualidade de neocristãos. Eles poderiam dizer, mas cristão foi um nome utilizado no primeiro século e de forma pejorativa, como pequenos cristos, né? Pequenos Jesus Cristos. Só que esta forma pejorativa, a qual trataram os cristãos como pequenos cristos, nós incorporamos a igreja, de modo que todos nós, independentemente da denominação, às vezes até algumas denominações que nós nem poderemos considerar como cristãos, são caracterizados e nomeados como cristãos e também se denominam como cristãos. Da mesma forma, os protestantes, os reformados, quer dizer, se anacronismo for a gente trazer para os nossos dias algumas nomenclaturas ou rótulos ou pensamentos ou ideologias ou teologias que foram produzidas e identificadas e espraiadas no passado, se nós trazermos para os dias de hoje, se isso significar ser neo alguma coisa, né? Então, basicamente tudo no mundo é neo. Nós somos neocristãos, nós somos neoprotestantes, nós somos neorreformados, nós somos neopuritanos e por aí vai, né? Por isso que eu costumo dizer que nós temos também como um dos gigantes, os quais nós nos humildemente colocamos nos ombros, os chamados neopuritanos, porque eu tenho certeza absoluta que a maioria dessas críticas que fazem aos chamados neopuritanos de hoje são críticas antigas que se fazem aos próprios puritanos, que se faziam aos próprios puritanos ingleses e também depois os que vieram para o Novo Mundo. São as mesmas críticas. E nós não podemos nos esquecer que esta nomenclatura, esta palavra puritano, foi utilizada também na Inglaterra de forma pejorativa. É como hoje, muitas pessoas, às vezes até bem intencionadas, porque não conhecem a teologia puritana, a linda história puritana, não conhecem, definitivamente não conhecem, nos chamam de neopuritanos. Nos chamam de neopuritanos. Eu já vi livros de pessoas até as quais eu reputo como piedosas, homens de Deus, que chamam, por exemplo, o Martin Lloyd Jones como um neopuritano, que chamaram, por exemplo, o R.C. Sproul como neopuritano, que chamam hoje o John Piper, o Paul Washer, como neopuritanos. Até o John MacArthur também foi chamado de neopuritano. Então observe que eu citei aqui pessoas que não estão apenas na seara da denominação presbiteriana. São irmãos doutos, teólogos de outras denominações, batistas, anglicanos, no caso do Martin Lloyd Jones, né? Então, não tenha vergonha, meu irmão, minha irmã, de se autodenominar como puritano. E se neopuritano na cabeça desses nossos irmãos, que assim nos chamam pejorativamente, for ser um puritano dos dias atuais, assuma essa pecha com orgulho, porque desde os tempos antigos o nosso orgulho é a cruz de Cristo. E acredite, o maior orgulho dos puritanos era a cruz de Cristo. Era levar esta piedade, era levar
toda uma vida para a glória de Deus, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja no lazer. Nós somos livres. O Senhor Jesus nos libertou de todas as amarras, de toda a escravidão do pecado. Nós somos pecadores, ainda vivemos num mundo pecador, cercado por pecadores. Nós temos toda a nossa vida manchada e corrompida pelo pecado, mas nós fomos, glória a Deus por isso, regenerados pelo poder do Espírito Santo. E essa regeneração no nosso coração faz com que desejemos novamente, assim como Adão, antes da queda, a ter seu coração novamente restaurado, regenerado, para poder querer agradar a Deus. E esse querer, essa afeição que nasce em nós, é também para que produza frutos do Espírito na nossa vida cotidiana. Em tudo. Como eu disse, também na igreja, também na família, também no trabalho, também nos estudos, também no lazer, também na intelectualidade. Então, voltando aqui à temática deste curto vídeo que eu estou fazendo, se você puder adquira a Teologia Puritana do Joel Bick, ainda vivo, graças a Deus, e que o Senhor mantenha a vida dele por muitos anos, porque é um homem de Deus que tem nos ensinado bastante com seus livros maravilhosos sobre o que é ser puritano nos dias de hoje. Então, eu gostaria basicamente de ler para os irmãos aqui o sumário deste livro, para que os irmãos possam ter uma ideia do que vão encontrar caso adquiram este livro. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o linkzinho para que, caso alguém queira, possa adquirir na Amazon. E se você assim o fizer, pelo link que eu vou disponibilizar aqui no nosso canal no YouTube, você não vai gastar um centavo a mais com isso, você vai comprar pelo mesmo valor e você vai estar de maneira graciosa, gentil e amorosa, nos ajudando a melhorar cada vez mais aqui o nosso canal, melhorar a nossa câmera, o nosso microfone, o nosso som, adquirirmos mais obras, produzirmos mais conteúdos para vocês, tá bem? Então vou disponibilizar o link para que você clique pelo link e efetue a compra, caso você queira, e eu encorajo você a comprar. Se você vai estar iniciando a sua biblioteca de teologia, a sua biblioteca de intelectualidade como um todo, teologia sistemática é fundamental, porque teologia é a mãe das ciências. Teologia é a mãe das ciências. Quando nós temos uma boa teologia, nós podemos praticar e exercer qualquer ciência de maneira boa também, agradável a Deus e com base na realidade. Porque a teologia trata da realidade também, porque Deus cria a realidade. Deus, ele é o único que diz que o nome dele é Yahvé, Yahvé. Eu sou quem sou, eu serei quem serei, enfim, Deus é. Então, se as ciências procuram estudar a realidade que nos cerca, elas devem ter por base, todas elas, a realidade. E essa realidade, ela é estudada de maneira lídima, cristalina na teologia. E a teologia sistemática, como o próprio nome dela diz, sistematiza para nós o estudo da teologia. Então, quer você esteja iniciando em sua vida intelectual, quer você esteja também iniciando os seus estudos teológicos, formando a sua biblioteca, adquira esse livro, para que você possa conhecer do que se trata a teologia puritana.
Esse livro é maravilhoso. O sumário dele, ele começa com um prefácio, depois tem os agradecimentos, uma breve introdução. Em seguida, ele está dividido, este livro, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temáticas. E, por fim, ele tem a bibliografia e o índice remissivo. A divisão do livro segue os padrões daquilo que é geralmente utilizado pelos teólogos sistemáticos. A divisão da teologia sistemática, a divisão clássica da teologia sistemática. Então, ele começa aqui, o Dr. Joel Bick, falando sobre os prolegômenos, sobre a base do estudo da teologia sistemática. E o maravilhoso disso, como o próprio nome diz aqui nesta obra, é que você vai estudar a teologia sistemática do lado das obras dos puritanos. Então, o Dr. Joel Bick aqui, ele vai nos apresentar essas temáticas todas da clássica divisão da teologia sistemática. Ele vai nos apresentar com uma bibliografia puritana. Ele vai nos apresentar com obras de escritores puritanos. Que maravilhoso! Então você vai percorrer todo o seu estudo de teologia sistemática com obras, com uma bibliografia puritana de escritores e autores puritanos. Então ele começa aqui com os prolegômenos, depois ele vai para o estudo da teologia propriamente dita, que eu costumo chamar de teontologia, não apenas eu, mas diversos outros teólogos. Depois ele vai para a antropologia e teologia da aliança. Depois ele vai para a cristologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia e teologia na prática. Bom, prolegômenos é aquilo que eu disse para vocês, é o início, é a base onde você vai iniciar o seu estudo de teologia sistemática. Ele vai falar sobre o pensamento puritano, a diferença entre a teologia natural, a teologia sobrenatural. Ele vai falar um pouco da hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto. Ele vai falar da exegese, tudo com enfoque puritano, tanto a hermenêutica quanto a exegese puritanas. E no último subtópico desta temática prolegômenos, ele vai falar um pouco da obra do Dr. William Ames. Do Dr. William Ames, que foi um puritano inglês, especificamente uma obra que ele escreveu chamada O Âmago da Teologia, ou em inglês, The Marrow of Theology. Então, o Dr. Joel Bick, ele vai pegar esta obra do Dr. William Ames, esse grande puritano inglês, chamada O Âmago da Teologia, e ele vai discorrer sobre esta obra, tendo como enfoque o prolegômeno da teologia sistemática. Vê que maravilha é nós podermos nos aprofundar neste assunto ao lado de um puritano piedoso como o Dr. William Ames. Em seguida, o Dr. Joel Bick começa a teologia propriamente dita, onde nós estudaremos, onde ele considera a teontologia, o estudo de Deus propriamente dito. Aí ele vai trazer o Stephen Charnock, um grande teólogo puritano também, para falar sobre os atributos de Deus. Ele vai trazer John Owen para falar sobre a Trindade. Ele vai trazer William Perkins para falar sobre a predestinação. Ele vai trazer o Thomas Goldwyn e o Johannes Maccovius para falar sobre a doutrina da justificação. Ele vai falar sobre o supralapsarianismo. Olha que coisa, eu sou supralapsariano. A maioria dos teólogos reformados de hoje, até da nossa querida IPB, são infralapsarianos. Mas eu
subscrevo o supralapsarianismo, como o Theodore Beza, discípulo de Calvino, foi, vamos dizer assim, o primeiro a sistematizar a teologia supralapsariana. Depois nós podemos fazer um vídeo sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo, para conversarmos sobre isso, né? E ele vai falar sobre o supralapsarianismo com enfoque do Thomas Goodwin, outro puritano maravilhoso também. Ele vai falar sobre os puritanos e a providência, os puritanos e os anjos, os puritanos e os demônios. Então, tudo isso está aqui no tópico de teologia propriamente dita, a teontologia, né? Depois ele vai para o estudo do ser humano, englobando desde a criação do ser humano, a natureza do ser humano, a queda do ser humano, a maneira como o Senhor Deus ele se relaciona com o ser humano por meio de alianças, a teologia da aliança. Então ele vai falar sobre os puritanos e a pecaminosidade do pecado. Ele vai falar sobre os puritanos e a aliança das obras, a aliança da redenção, a aliança da graça, os puritanos e a antiga e a nova aliança. Ele vai falar sobre a posição minoritária de John Owen e o Sinai, os puritanos e as condições da aliança. Então vocês podem observar que é um rico conteúdo aqui neste livro. Eu tenho vontade de um dia preparar para vocês um curso de teologia sistemática, uma série de vídeos, uma playlist, estudando capítulo a capítulo este livro aqui, que, nossa, é uma bênção, isso aqui seria uma bênção. Falta tempo e ore por mim, pela minha saúde, pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, para que nós possamos ter a graça de Deus de um dia podermos fazer isso. Quem sabe criarmos aqui no nosso país uma nova geração de homens e mulheres de Deus puritanos, com um orgulho bíblico genuíno de serem chamados e de se autodenominarem como puritanos. Depois o Dr. Joe Bick passa aqui para a cristologia, para o estudo de Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, englobando não só o Cristo pré-encarnado do Antigo Testamento, como também o Cristo na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo com enfoque puritano. Aqui neste capítulo, ele vai trazer, por exemplo, o puritano Anthony Burgess, falando sobre a intercessão de Cristo por nós. Como é que Cristo intercede em nosso favor? Você sabe que Cristo possui ofícios, possui trabalhos santos. Ele é nosso rei, ele é nosso sumo sacerdote, é nosso profeta. Então, o puritano Anthony Burgess, trazido aqui nesta brilhante obra pelo Dr. Joel Bick, ele vai falar sobre essa intercessão de Cristo por nós. Ele traz também, novamente, o Thomas Goodwin e fala sobre o amoroso coração de Cristo. Sabe, meus amados, uma das coisas que eu acho mais lindas nos escritos dos puritanos e que nós temos que trazer para nós como puritanos da atualidade, a maneira terna, a maneira gentil, a maneira amorosa, sem perder o vigor e o rigor da ortodoxia da teologia reformada, mas falarmos, ensinarmos, agirmos com amor e ternura e, ao nos dirigirmos ao nosso doce e eterno Salvador Jesus Cristo, termos o coração voltado para nos utilizar de adjetivos carinhosos. É difícil você abrir um livro puritano e sempre ao lado do nome santo e amoroso
do nosso Senhor Jesus Cristo não ter um adjetivo como nosso doce Senhor, nosso terno Senhor, o amado das nossas almas, o nosso querido. Então são adjetivos lindos e maravilhosos que devem nortear o nosso palavreado, a nossa escrita, a nossa vida intelectual. Sim, meus amados, eu digo isso não por hipocrisia ou por querer ser ou aparentar uma coisa que não somos. Isso tem que brotar da nossa alma, como era com os puritanos. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração é cheio de ternura, de amor, tal como o coração dos puritanos, quando falamos de Cristo, do nosso doce Senhor, nós temos que externalizar isso também, não é verdade? Depois o Dr. Diobi passa para a soteriologia, que é a parte da teologia sistemática que fala sobre justamente a doutrina da salvação. E ele traz à baila aqui novamente John Owen, ele traz o Richard Sibbes, William Perkins novamente. William Perkins foi o primeiro puritano, o primeiro homem considerado puritano na Inglaterra. Depois eu pretendo fazer um vídeo para os irmãos apontando os principais puritanos, a origem do pensamento puritano, quem foram os puritanos. Depois ele vai para a eclesiologia, que é o estudo da igreja, onde ele traz o John Owen novamente, John Bunyan, que maravilhoso, meus amados. Quem não leu ainda as obras de John Bunyan, em especial O Peregrino, não sabe o que está perdendo, e eu poderia dizer que até é quase um pecado, viu? Desculpe a brincadeira, é quase um pecado você não ter lido O Peregrino. Que obra! Se você ama os puritanos, se você quer iniciar os seus estudos sobre o puritanismo, comece primeiramente, obviamente, lendo a Bíblia todos os dias e sempre. A gente nunca se forma na Bíblia, sempre somos estudantes, mas em seguida a Bíblia, compre a obra chamada O Peregrino, de John Bunyan. Que obra maravilhosa! O Peregrino, de John Bunyan. E leia. Para vocês terem uma ideia, O Peregrino, em termos de tradução, em termos de edição, em termos de publicação, é o livro mais difundido no mundo. Só perde, e graças a Deus por isso, para a Bíblia Sagrada. Então você tem ideia do que é isso? De uma obra como O Peregrino, de John Bunyan, do puritano inglês John Bunyan, uma obra escrita nos calabouços da perseguição inglesa aos puritanos? Compre O Peregrino, que, na minha opinião, é a primeira obra que você tem que ler de um puritano. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, me lembrem disso, de uma sequência, 5 livros básicos para iniciar no pensamento puritano. Com certeza, John Bunyan, O Peregrino, será o primeiro. Mas aguarde a listinha para vocês aí. Depois de eclesiologia, o Dr. Diobi vai nos ensinar a escatologia, que é a doutrina dos últimos dias. Você que tem curiosidade para saber como você deve firmar o seu entendimento sobre os últimos dias, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, é neste tópico da teologia sistemática que nós estudamos, o tópico chamado escatologia. E aqui o Dr. Diobi, que ele vai falar sobre escatologia, obviamente, tendo por paradigma os puritanos. Ele vai trazer aqui Thomas Manton,
ele vai trazer aqui novamente Thomas Goodwin, ele vai trazer também Christopher Love, tudo ensinando-nos escatologia. E a última parte aqui do livro, no sumário, é a teologia na prática. Porque se tem uma coisa que os puritanos eram campeões, eram trazer para o seu dia a dia, para a prática da sua vida, a sua teologia. Eles não ficavam perdidos e escondidos apenas em gabinetes de estudo. Isso é importante, é muito importante. Cultive uma vida intelectual. Cultive uma vida intelectual. Cultive a leitura, cultive a escrita. Mas, se você não aplicar isto na sua vida, principalmente a teologia, você vai ser meramente um ouvinte da palavra de Deus. E nós sabemos que as Escrituras nos ensinam a não sermos meros ouvintes da palavra de Deus, mas a sermos praticantes da palavra de Deus. Ah, meus amados, os puritanos eram campeões nisso. Campeões de trazerem de seus gabinetes de estudo a teologia para a vida prática, sendo latoeiros, como o próprio John Bunyan, trabalhando nas diversas outras profissões que Deus os capacitava para poderem sustentar as suas famílias. Eles traziam a sua teologia para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu lazer, para a sua família. As mulheres também, ao cuidarem de suas casas, ao exercerem os seus trabalhos manuais, para ajudarem seus maridos, para serem auxiliadoras. As puritanas traziam também a sua teologia e eram mulheres estudiosas. Traziam também para a sua vida prática. Então, meus amados, depois aqui a obra conclui com um pós-fácio, uma palavra final aqui dos autores. Eu quero fazer também menção ao Dr. Mark Jones, que é um dos escritores desse livro, junto com o Dr. Joel Bick. E os autores fazem o pós-fácio como uma palavra final, concluindo esta obra. E ao final nós temos a bibliografia, que também é preciosa. Só com essa bibliografia você pode começar a adquirir, principalmente os livros que nós temos em português. E se você pretende se aprofundar na teologia reformada, se você pretende se aprofundar também na teologia puritana e na sua vida intelectual, aprenda inglês, estude inglês, que a base de todo o conhecimento, a produção do conhecimento humano hoje está na língua inglesa. Vai lhe ajudar muito. Então, queridos, teologia puritana, uma teologia para a vida. Eu preciso comprar um novo para mim. Me ajude a comprar uma nova teologia puritana aqui para mim, meus queridos. Me ajude. Essa tradução aqui é do Márcio Loureiro Redondo, da editora Vida Nova. Tá bom? Vou colocar o link para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E adquira esse livro, que vai ser uma bênção na vida de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.